Existe um mistério profundo na nossa fé católica que poucos compreendem verdadeiramente, mas que pode transformar para sempre a forma como você vive sua espiritualidade. Imagina por um momento, e se eu te dissesse que você possui em suas mãos o poder de aliviar o sofrimento de uma alma no purgatório, de acelerar sua entrada no céu e de experimentar uma das formas mais puras de amor cristão? Este não é um conto místico ou uma fantasia espiritual, meu irmão. É uma realidade sagrada que a Igreja ensina há 2000 anos e que santos como São Gregório Magno, Santa Teresa de Ávila e São João Bosco praticaram com fervor incomensurável. Quando você oferece uma santa missa por uma alma, algo extraordinário acontece nos domínios espirituais. Não estamos falando apenas de uma oração comum ou de um gesto simbólico de caridade. Estamos falando do próprio sacrifício de Cristo sendo aplicado diretamente àquela alma que tanto precisa de nossa intercessão. É como se o Calvário se renovasse especialmente para ela, derramando graças infinitas sobre seu estado de purificação. Os teólogos mais respeitados da Igreja, desde Santo Tomás de Aquino até os dias atuais, confirmam: a missa possui um valor infinito porque é o próprio Jesus que se oferece novamente ao Pai. A Igreja sempre ensinou que as almas do purgatório dependem inteiramente de nossas orações e sufrágios para avançar em sua purificação. Elas não podem mais merecer por si mesmas. Dependem da comunhão dos santos, da qual você e eu fazemos parte. Quando oferecemos uma missa por elas, aplicamos os méritos infinitos da paixão de Cristo diretamente às suas necessidades espirituais. É um ato de misericórdia que ecoa na eternidade e que retorna para nós em bênçãos incontáveis. Uma missa liberta uma alma. Esta verdade milenar ressoa nos corações daqueles que descobriram o tesouro escondido da nossa fé. Hoje, você será confrontado com uma realidade que talvez nunca tenha considerado profundamente. Suas ações nesta vida terrena possuem consequências eternas, não apenas para você, mas para aqueles que já partiram deste mundo. Quantas vezes pensamos em nossos entes queridos que se foram e sentimos aquele aperto no coração, aquela saudade que dói na alma? E se eu te dissesse que você pode fazer algo concreto e poderoso por eles agora mesmo? A Santa Missa oferecida por suas almas não é apenas um consolo para seu coração enlutado, é uma verdadeira ponte de amor entre o céu e a terra. Para compreender o que realmente acontece quando você oferece uma missa por uma alma, precisa primeiro entender a magnitude do que é a Santa Missa. Não é apenas uma cerimônia religiosa ou um ritual semanal que cumprimos por tradição. A missa é o próprio sacrifício do Calvário tornando-se presente de forma incruenta sobre o altar. Cada vez que um padre consagra o pão e o vinho, Cristo se oferece novamente ao Pai, com a mesma intensidade e o mesmo amor com que se entregou na cruz há 2000 anos. Este sacrifício possui valor infinito, porque quem se oferece é o próprio Deus feito homem. Santo Padre Pio, que viveu este mistério de forma tão intensa que chegava a sofrer fisicamente durante a celebração da missa, costumava dizer que seria mais fácil o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Ele compreendia que cada missa é uma nova efusão de graças sobre a humanidade, um novo derramamento de misericórdia divina. Quando você pede que uma missa seja oferecida por uma alma específica, você está direcionando todo esse poder infinito do sacrifício de Cristo para aquela pessoa em particular. É como se toda a força redentora da paixão de Jesus fosse canalizada para atender às necessidades espirituais daquela alma. Os frutos da missa são inesgotáveis e se dividem de forma misteriosa. Há graças que são aplicadas a toda a Igreja, há graças que beneficiam quem celebra e quem participa, e há graças especiais que são destinadas à intenção pela qual a missa é oferecida. Quando essa intenção é uma alma do purgatório, os teólogos ensinam que essas graças atuam de forma direta na purificação de suas imperfeições, no alívio de seus sofrimentos e na aceleração de sua entrada na glória celestial. Uma missa liberta uma alma. E esta libertação não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade frequente na economia da salvação. Imagina a alegria dessa alma quando percebe que alguém na terra se lembrou dela com tanto amor que ofereceu o próprio sacrifício de Cristo por sua salvação. Os santos que tiveram visões do purgatório, como Santa Margarida Maria Alacoque e São João Bosco, relatam que as almas ali experimentam uma gratidão indescritível por cada missa oferecida em seu favor.
Elas compreendem muito melhor do que nós o valor infinito desse dom. E em retribuição, tornam-se nossas intercessoras poderosas diante do trono de Deus, multiplicando as bênçãos sobre aqueles que as ajudaram. Quantas vezes você já sentiu aquele chamado interior, aquela inspiração súbita de oferecer uma missa por alguém que partiu, mas deixou para depois? Quantas vezes o pensamento de um ente querido falecido tocou seu coração, mas você se contentou apenas com uma oração rápida? Meu irmão, precisa entender que esses impulsos não são coincidências. Muitas vezes, são as próprias almas que, de alguma forma misteriosa permitida por Deus, tocam nosso coração para pedir nossa ajuda. A tradição da Igreja está repleta de relatos de almas que apareceram em sonhos ou deram sinais pedindo por missas, e que encontraram paz definitiva após receber esse socorro espiritual. Santa Faustina, a grande mística da Divina Misericórdia, relatou em seu diário várias experiências de almas do purgatório que a visitaram pedindo orações e missas. Em uma dessas aparições, uma alma lhe disse: "Há 3 dias estou no fogo do purgatório aguardando suas orações. Peça uma missa por mim e serei libertada." Após a celebração da missa solicitada, a alma retornou radiante de gratidão para agradecer e assegurar suas orações desde o céu. Este é apenas um exemplo de inúmeros casos documentados pela Igreja que mostram a eficácia real e imediata da Santa Missa pelas almas. Uma missa liberta uma alma. Mas esta libertação precisa ser solicitada, precisa ser pedida com fé e amor. As almas do purgatório dependem inteiramente de nós. Elas não podem mais fazer nada por si mesmas. Estão nas mãos da misericórdia divina e da caridade dos fiéis na terra. Cada dia que passa sem uma missa oferecida por elas é um dia a mais de sofrimento, um dia a mais de espera pela visão beatífica. Você tem consciência dessa responsabilidade? Compreende que pode estar sendo chamado neste exato momento a ser instrumento da misericórdia de Deus para alguma alma? Agora, se esta mensagem está tocando seu coração e você sente que Deus está falando contigo através destas palavras, escreva nos comentários: "Senhor, usai-me como instrumento de vossa misericórdia", e se inscreva no canal para continuar recebendo ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual e a vida de muitas almas que aguardam nossa ajuda. A urgência deste chamado não pode ser ignorada. Talvez neste momento, enquanto você lê estas palavras, uma alma querida esteja no purgatório contando os momentos para que alguém se lembre dela com amor suficiente para oferecer uma missa. Talvez seja seu pai, sua mãe, um avô querido, um amigo que partiu cedo demais. A Igreja ensina que o tempo no purgatório pode ser abreviado significativamente através de nossos sufrágios. E a missa é o mais poderoso de todos eles. Não permita que a pressa da vida moderna te impeça de realizar este ato supremo de caridade cristã. São Gregório Magno, um dos grandes papas da história da Igreja, nos deixou um relato extraordinário sobre o poder da missa pelas almas. Ele conta a história de um monge chamado Justo, que havia cometido uma falta contra a regra do mosteiro e morreu sem poder confessar-se. São Gregório mandou celebrar 30 missas consecutivas pela alma do religioso. No 30º dia, Justo apareceu a outro monge em sonho, radiante de alegria, anunciando que havia sido libertado do purgatório exatamente após a última missa. Desde então, ficou conhecida na tradição católica a prática das 30 missas de São Gregório, considerada um dos sufrágios mais eficazes para as almas. Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, explicou teologicamente por que a missa possui essa eficácia única, porque nela se renovam os méritos infinitos da paixão de Cristo, aplicados de forma particular à alma pela qual é oferecida. Ele ensinou que a missa tem 4 finalidades: adoração a Deus, ação de graças, petição e expiação. Quando oferecida por uma alma do purgatório, atua principalmente como expiação, aplicando às satisfações de Cristo as penas que aquela alma ainda deve cumprir. É como se Jesus pagasse pessoalmente a dívida espiritual daquela pessoa, permitindo que entre mais rapidamente na glória eterna. Uma missa liberta uma alma. Esta verdade foi vivida intensamente por Santa Teresa de Ávila, que tinha uma devoção especial pelas almas do purgatório. Em suas autobiografias,
Ela relata várias aparições de almas que vinham agradecer pelas missas oferecidas e confirmar sua entrada no céu. Uma vez, apareceu-lhe a alma de um provincial de sua ordem, pedindo uma missa. Após celebrada, ele retornou para mostrar-lhe sua veste branca e luminosa, dizendo: "Bendita seja a caridade que me livrou das penas." Estes testemunhos não são lendas piedosas, mas experiências documentadas de santos cuja vida foi examinada rigorosamente pela Igreja. São João Bosco, o grande educador e fundador dos salesianos, tinha visões frequentes do purgatório e sempre insistia com seus discípulos sobre a importância de oferecer missas pelas almas. Ele costumava dizer que uma só missa oferecida por uma alma faz mais por ela do que todas as outras orações juntas. Em uma de suas visões, viu almas sendo libertadas do purgatório como faíscas que sobem ao céu, cada uma correspondendo a uma missa que havia sido oferecida por elas na terra. A precisão e a imediatez da ação da missa sobre as almas o impressionavam profundamente, levando-o a promover esta devoção em todas as suas comunidades. Existe uma ordem misteriosa no plano de Deus que conecta todos os membros do corpo místico de Cristo. A Igreja ensina sobre a comunhão dos santos, uma realidade espiritual pela qual os fiéis na terra, Igreja militante, as almas do purgatório, Igreja padecente, e os bem-aventurados no céu, Igreja triunfante, estão unidos numa só família sobrenatural. Esta união não é apenas simbólica, é uma realidade mística que permite a troca de méritos, orações e sufrágios entre todos os membros. Quando você oferece uma missa por uma alma, está exercendo de forma plena essa comunhão, sendo canal da misericórdia divina. A eficácia da missa pelas almas não depende de nossos sentimentos ou de nossa perfeição espiritual. Ela atua ex opere operato, ou seja, pela força do próprio sacramento, independentemente das disposições de quem a oferece, embora estas disposições possam aumentar os frutos secundários. Isso significa que mesmo que você esteja passando por dificuldades espirituais, mesmo que sua fé esteja fraca neste momento, a missa oferecida por uma alma produzirá seus efeitos salvíficos. É o próprio Cristo que age através do sacramento, não nossa santidade pessoal. Esta é uma verdade consoladora e libertadora para muitos católicos. Uma missa liberta uma alma. Mas como isso acontece exatamente? Os teólogos explicam que a alma no purgatório recebe, através da missa, uma aplicação direta dos méritos infinitos de Cristo. Estes méritos atuam de 3 formas principais: diminuindo ou eliminando as penas temporais que a alma deve sofrer, purificando mais rapidamente suas imperfeições e proporcionando um consolo espiritual que ameniza seu sofrimento. Em muitos casos, uma única missa é suficiente para libertar completamente uma alma, especialmente se esta alma já estava próxima do final de sua purificação. A escolha da intenção da missa não é algo casual ou superficial. Quando você especifica que uma missa seja oferecida por determinada pessoa, está direcionando de forma particular os frutos infinitos do sacrifício eucarístico. É como se você estivesse apresentando aquela alma diretamente a Cristo no momento de sua oblação ao Pai. O sacerdote, representando toda a Igreja, oferece Jesus ao Pai eterno por aquela alma específica, aplicando-lhe os méritos da paixão. Esta especificação não diminui o valor universal da missa, mas canaliza uma parte de seus frutos para uma necessidade particular. Quando você decide regularmente oferecer missas pelas almas, algo profundo começa a se transformar em sua própria vida espiritual. Primeiro, desenvolve uma consciência mais viva da eternidade e da importância de cada escolha que faz nesta vida. Quem se preocupa com o destino eterno dos outros naturalmente passa a refletir mais sobre seu próprio destino. Segundo, cresce em caridade genuína, pois aprende a amar de forma desinteressada, investindo em algo que não lhe trará retorno material imediato. É um amor puro, similar ao amor de Deus, que dá sem esperar receber. São Francisco de Sales ensinava que a devoção às almas do purgatório purifica nosso próprio coração do egoísmo e nos prepara para uma morte santa. Quando você se habitua a pensar nas necessidades espirituais dos que já partiram, desenvolve naturalmente uma perspectiva sobrenatural sobre a vida. Os problemas terrenos assumem sua verdadeira proporção.
As preocupações materiais perdem parte de sua força, e você passa a viver com os olhos voltados mais para o céu do que para a terra. Esta transformação não acontece de uma hora para outra, mas é um processo gradual e profundo de conversão interior. Uma missa liberta uma alma. E ao libertar uma alma, você mesmo experimenta uma libertação espiritual. As almas beneficiadas por suas missas tornam-se suas intercessoras no céu, orando incessantemente por você diante de Deus. Muitos santos e pessoas devotas relatam graças extraordinárias recebidas por intermédio das almas que ajudaram a chegar ao céu. É uma lei espiritual. Quem pratica a misericórdia recebe misericórdia. Quem se lembra dos mortos é lembrado por Deus. Quem alivia o sofrimento alheio encontra alívio em suas próprias tribulações. Existe também uma dimensão reparadora na oferta de missas pelas almas. Cada missa oferecida por amor é um ato de reparação pelas negligências da humanidade para com os mortos. Quantos cristãos vivem como se a morte fosse o fim absoluto, esquecendo completamente seus entes queridos após o funeral? Quantas almas languem no purgatório porque foram esquecidas pelos vivos? Quando você oferece missas regularmente, torna-se instrumento da justiça e da misericórdia divina, reparando de alguma forma essa falta geral de caridade para com as almas. A Igreja sempre ensinou que uma alma beneficiada por uma missa experimenta efeitos imediatos em seu estado espiritual. Não se trata de um processo lento ou gradual, mas de uma intervenção direta da graça que pode transformar completamente a situação da alma. Santa Catarina de Gênova, que teve revelações extraordinárias sobre o purgatório, explicou que as almas ali são tão sensíveis à menor graça que uma única missa pode ser como um raio de luz que as eleva instantaneamente a um grau superior de purificação, ou mesmo as liberta completamente. São Nicolau de Tolentino, conhecido como advogado das almas do purgatório, relatava que frequentemente via almas subindo ao céu imediatamente após uma missa ser oferecida por elas. Em uma ocasião, durante a celebração da missa, viu uma multidão de almas radiantes de alegria saindo do purgatório e dirigindo-se à glória eterna. Ele compreendeu que cada uma daquelas almas havia sido beneficiada por uma missa oferecida naquele mesmo momento ao redor do mundo. A simultaneidade entre a oferta da missa e a libertação da alma impressionava profundamente este grande santo. Uma missa liberta uma alma. Mas os frutos desta caridade se estendem muito além da alma beneficiada. Quando uma alma entra no céu por sua intercessão, ela se torna sua advogada especial diante de Deus. As almas no céu possuem um poder de intercessão incomparável, pois veem Deus face a face e podem apresentar a Ele nossas necessidades com uma eficácia que nenhum santo na terra possui. Muitas pessoas devotas às almas do purgatório testemunham graças extraordinárias recebidas em momentos de grandes dificuldades, atribuindo-as à intercessão daqueles que ajudaram a chegar ao céu. Há também frutos que se manifestam na comunidade e na família. Quando você oferece missas pelas almas de seus antepassados, está contribuindo para a paz espiritual de toda a sua linhagem familiar. A tradição católica ensina que as bênçãos e maldições podem passar de geração em geração, mas que a caridade de um membro da família pode quebrar ciclos negativos e atrair bênçãos abundantes sobre todos os descendentes. Uma missa oferecida por um bisavô ou tataravô pode ser a chave que abre as portas da graça para toda uma família. Um dos maiores erros que nós, católicos modernos, cometemos é viver como se nossa responsabilidade para com os mortos terminasse no dia do funeral. Após as lágrimas, as flores e as palavras de consolo, voltamos rapidamente à rotina da vida e raramente nos lembramos de que aqueles que partiram podem ainda precisar de nossa ajuda. Este esquecimento não é apenas uma falta de caridade, é uma negação prática de uma das doutrinas mais consoladoras da nossa fé, a comunhão dos santos. Quando ignoramos as necessidades espirituais dos mortos, cortamos um dos elos mais preciosos que nos une ao céu. A cultura materialista em que vivemos contribui para este erro, fazendo-nos acreditar que a morte é uma separação definitiva e que nada mais podemos fazer pelos que se foram. Mas a fé católica nos ensina justamente o contrário. A morte é apenas uma passagem, e nossos laços de amor e caridade se estendem além do túmulo. Santo Ambrósio dizia que não perdemos aqueles que precederam na morte, apenas os enviamos à frente. E se os enviamos à frente,
Nossa responsabilidade de cuidar deles continua, mas agora se manifesta através da oração, especialmente através da Santa Missa. Uma missa liberta uma alma. E talvez seja exatamente a sua negligência em oferecer esta missa que está mantendo uma alma querida em sofrimento no purgatório. Reflita por um momento. Quantos entes queridos você perdeu ao longo da vida? Quantas missas você ofereceu por eles? Se a resposta te incomoda, não se desespere, mas transforme este desconforto em ação. Nunca é tarde para começar a praticar esta forma sublime de caridade cristã. As almas não guardam rancor de nosso esquecimento passado. Elas apenas aguardam com paciência infinita nossa lembrança amorosa. Outro erro comum é pensar que apenas os santos ou pessoas muito devotas têm o direito de pedir missas pelas almas. Esta é uma forma sutil de orgulho espiritual que nos impede de exercer uma das obras de misericórdia espiritual mais importantes. Não importa qual seja seu estado atual de graça. Não importa há quanto tempo você não se confessa ou não pratica regularmente sua fé. Se Deus colocou em seu coração a inspiração de oferecer uma missa por alguém, esta inspiração vem dele e deve ser seguida. Sua imperfeição não diminui a eficácia infinita do sacrifício de Cristo. Como transformar este conhecimento em prática concreta na sua vida cotidiana? Primeiro, estabeleça uma rotina de oferenda de missas. Não precisa ser algo financeiramente impossível. Mesmo uma missa por mês já é um ato de caridade extraordinário. Muitas paróquias aceitam ofertas mínimas, e o importante não é o valor monetário, mas a intenção do coração. Crie uma lista mental ou escrita dos entes queridos falecidos e vá oferecendo missas por eles sistematicamente. Não esqueça também de incluir as almas mais abandonadas, aquelas que não têm ninguém na terra para se lembrar delas. No trabalho, quando enfrentar dificuldades ou conflitos, lembre-se de que pode transformar esses sofrimentos em orações pelas almas, unindo-os ao sacrifício da missa que ofereceu. Em família, conte aos seus filhos sobre esta prática, educando-os desde cedo na devoção às almas do purgatório. Quando alguém próximo morrer, em vez de apenas enviar flores ou cartões de pêsames, ofereça uma missa pela alma do falecido. Este será um consolo verdadeiro para a família enlutada e um bem real para a alma que partiu. Nas tentações e dificuldades espirituais, recorra à intercessão das almas que você ajudou. Elas compreendem melhor do que ninguém o valor do que você fez por elas e se tornam suas advogadas fiéis junto a Deus. Uma missa liberta uma alma, e uma alma liberta se torna sua eterna benfeitora no céu. Muitos santos desenvolveram uma rede poderosa de intercessões celestiais através desta prática constante de caridade para com os mortos. São Gertrudes, por exemplo, oferecia constantemente orações e sufrágios pelas almas, e recebia em troca revelações extraordinárias e graças abundantes. Na rotina diária, quando passar por um cemitério, reze pelas almas ali sepultadas. Quando ouvir falar da morte de alguém, mesmo que não conheça a pessoa, faça uma oração rápida e prometa uma missa se possível. Quando participar de uma missa dominical, una sua intenção à do sacerdote pedindo pelas almas mais necessitadas. Estas práticas simples vão gradualmente transformando sua espiritualidade, tornando-a menos egocêntrica e mais voltada para o bem dos outros, mesmo daqueles que já não estão fisicamente presentes. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, mas na verdade este é apenas o início de uma nova fase da sua vida espiritual. Tudo o que você aprendeu sobre o poder da missa pelas almas não pode ficar apenas no conhecimento intelectual. Precisa se transformar em ação concreta, em compromisso vivido, em caridade praticada. O Espírito Santo não te trouxe até aqui por acaso. Ele quer fazer de você um instrumento de sua misericórdia para com as almas que mais precisam de ajuda. A pergunta que ecoa em seu coração agora é: você aceita este chamado? Uma missa liberta uma alma. Esta verdade que você aprendeu hoje carrega consigo uma responsabilidade sagrada. Quantas almas podem estar neste momento aguardando que você tome a decisão de ajudá-las? Quantos de seus entes queridos podem estar no purgatório contando com sua caridade para alcançar a felicidade eterna? Não permita que este conhecimento se torne mais um peso de culpa em sua consciência. Transforme-o em combustível para uma vida espiritual mais intensa.
mais caridosa, mais voltada para a eternidade. O convite que Deus te faz através desta mensagem é claro: torne-se um libertador de almas. Assim como Cristo desceu aos infernos para libertar os justos que aguardavam sua redenção, você pode descer espiritualmente ao purgatório através de suas missas e libertar almas que esperam por sua caridade. Esta é uma vocação sublime, uma participação real na obra redentora de Cristo. Cada alma que você ajudar a chegar ao céu será uma vitória sobre a morte, uma manifestação do poder infinito do amor de Deus atuando através de sua generosidade. Não espere mais. Não adie esta decisão para amanhã. Hoje mesmo, antes que este dia termine, tome a resolução concreta de oferecer uma missa pela alma que Deus colocar em seu coração. Pode ser um parente querido, pode ser uma alma desconhecida e abandonada, pode ser alguém que te fez mal e precisa de seu perdão manifestado desta forma sublime. Vá até a paróquia mais próxima, fale com o padre, faça sua oferta e especifique claramente sua intenção. E enquanto essa missa estiver sendo celebrada, saiba que você estará participando de um dos atos mais sublimes de caridade cristã: dar a alguém o presente da eternidade feliz. Uma missa liberta uma alma. E hoje, através de você, uma alma será